Vamos então ouvir o Dr. Augusto Faustino, que é reumatologista, como disse, na Clínica de Reumatologia de Lisboa e do Instituto Português de Oncologia. Dr. Augusto Faustino. Mas eu, por acaso, começava com este último comentário desta colega em relação às exigências de fundamentação dos fármacos antigos e dos fármacos recentes, porque isso tem toda a aplicação em relação a esta norma 13/2011, publicada em junho de 2011, e que exige evidências e estabelece evidências e algumas complicações em relação a determinados fármacos que sofreram um crivo de exigência que outros fármacos mais antigos não sofreram e que, se calhar, se sofressem, não teriam passado da mesma forma. Este é um primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu vos queria chamar a atenção é que nós estamos, desde logo, um bocadinho fora do enquadramento desta norma. Porque quando nós falamos desta norma, falamos de uma norma de anti-inflamatórios não esteroides sistémicos em adultos. Mas nós esquecemos de ler o resto, é que esta norma é uma norma de anti-inflamatórios não esteroides sistémicos em adultos, orientações para a utilização dos inibidores da COX-2. E, portanto, vocês vão ver que esta norma é uma norma não sobre a utilização dos anti-inflamatórios na prática clínica, nomeadamente na prática clínica em reumatologia, mas, sobretudo, uma norma que tem como objetivo contextualizar a utilização dos inibidores da COX-2, dos vulgarmente designados COX-IBs, nesta mesma patologia. Eu queria começar, eu vou ser um pouco crítico em relação a esta norma. Aliás, esta norma, que eu considero, como todas as normas, um documento fundamental, porque é um documento fundamental porque nós precisamos de dar orientações práticas aos colegas que não tropeçam todos os dias na utilização de determinados fármacos, como é o caso da reumatologia, mas é um documento que foi um documento polémico, porque a primeira versão, que é a versão que ainda está disponível neste momento, foi uma versão que nós contestámos, provavelmente porque está numa área que está em evolução permanente de conhecimentos. Nós diariamente temos mais ensaios sobre o risco gastrointestinal, sobre o risco cardiovascular dos anti-inflamatórios clássicos, dos COX-IBs. Não há evidências científicas inquestionáveis em relação a esta área e, portanto, é normal que este documento, sendo um documento fundamental, seja um documento polémico, tenha que ser um documento que se vá adaptando. Por isso mesmo, eu queria salientar que houve uma parceria importante entre a Direção-Geral de Saúde e a Faculdade de Ciências Médicas, com um conjunto, como eu já vos disse, de médicos e de outros colegas de outras áreas do saber, nomeadamente de farmacologia, que elaboraram esta norma, mas que ouviram o parecer que a Sociedade Portuguesa de Reumatologia, e que eu aqui represento em termos da nossa opinião técnica sobre esta NOC, e houve aceitos alguns ajustes de conceitos que depois, eventualmente, poderemos partilhar. De qualquer forma, obviamente, eu quando falo de uma NOC em termos globais, e no meio disto tudo eu gosto sempre de salientar que uma coisa são as normas e são as orientações globais para o médico na sua prática clínica global, outra coisa é o especialista, e pode ser o especialista de medicina geral e familiar e o doente individual, e aqui vale, como vimos em relação às normas da dor neuropática, vale o doente que temos à nossa frente e a nossa sensibilidade clínica. Então, de uma forma resumida, eu vou apresentar-vos primeiro o que é que dizem as normas em relação a 5 ou 6 aspectos muito práticos, e depois vou apresentar o que é que nós achamos que está menos correto em relação a estas normas. As normas começam por dizer que a utilização dos anti-inflamatórios não esteroides deve ter em conta o perfil de risco para a hemorragia gastrointestinal e o perfil de risco para eventos cardiovasculares. Portanto, quando nós prescrevemos um anti-inflamatório não esteroide, seja ele um tradicional ou um COX-IB, devemos sempre pesar estes dois riscos, risco gastrointestinal, risco cardiovascular. Em relação ao risco gastrointestinal, o que nos dizem as normas é que, se existirem sintomas gastrointestinais de novo, após a toma do anti-inflamatório, dever-se-á prescrever supressão ácida. E eu sublinho aqui os sintomas gastrointestinais de novo e a supressão ácida. E a seguir dizem-nos, se surgirem sintomas gastrointestinais ou se o doente tem um risco gastrointestinal elevado, e elabora aqui quais são os fatores de risco para considerar que um doente tem um risco gastrointestinal, uma pessoa idosa, o que quer que isto signifique, história de úlcera péptica, utilização de corticoides, varfarina ou outro anticoagulante. Neste contexto de sintomas gastrointestinais ou risco gastrointestinal elevado, então há que juntar um esquema de gastroproteção comparada com a fornecida pelo COX-IB, se ela é COX-IB, ou etoricoxib.
Em relação aos coxibes e ao risco gastrointestinal, o que as normas nos dizem é que os coxibes devem ser reservados para doentes que, necessitando de um anti-inflamatório, estão em risco acrescido de complicações gastrointestinais e não conseguem tolerar a associação entre o anti-inflamatório clássico e um supressor da secreção ácida. Em relação ao risco cardiovascular, o que as normas nos dizem é que nos doentes com alto risco cardiovascular, incluindo pessoas com eventos cardiovasculares prévios, o anti-inflamatório preferencial deverá ser o naproxeno. E a propósito do naproxeno e dos coxibes, o que a norma nos diz é que os inibidores da COX-2 são contraindicados em doentes com doença isquémica cardíaca, doença arterial periférica ou doença cerebrovascular estabelecida. Ao fim e ao cabo, uma replicação das considerações que a EMA faz em relação a esta utilização dos inibidores da COX em doentes com risco cardiovascular, e que o naproxeno é provavelmente o anti-inflamatório mais seguro em termos de risco cardíaco. E depois tem algumas considerações, como por exemplo, que deve ser tomado com as refeições ou com o leite. As mesmas normas afirmam em relação ao risco cardiovascular e aos coxibes que os dados disponíveis indicam que os inibidores da COX-2 que restam no mercado, Celecoxib e Atoricoxib, no mercado europeu, no mercado americano, como sabemos, apenas o Celecoxib, parecem ter menor risco cardíaco do que o Rofecoxib, mas, contudo, taxa de eventos cardíacos observados em doses elevadas em ensaios controlados com placebo é preocupante. E que, em relação às estratégias, agora passando para as estratégias de tratamento da dor, duas indicações que as normas nos dão é que um bom resultado do atual ressurgimento do interesse nos riscos e benefícios dos coxibes e anti-inflamatórios é que muitos médicos começaram a repensar a sua gestão da dor aguda e de crónica. E em relação a isto, os especialistas da dor e reumatologistas recomendam a seguinte abordagem: começar com paracetamol. E depois tem uma outra transcrição que diz que para doentes com dor crónica por artrose, diversas estratégias adicionais para evitar ter que submeter um doente a anos de tratamento com anti-inflamatórios em altas doses são proteger as articulações afetadas com uma bengala, avaliar a necessidade de analgésicos opioides controlados ou não esperar demasiado tempo antes da cirurgia. Eu diria então que, resumindo as ideias fundamentais que as normas nos dão em relação à utilização de anti-inflamatórios e de coxibes em doentes com patologia reumática, nomeadamente com osteoartrose, é que os anti-inflamatórios são fármacos perigosos e devem ser utilizados com máxima precaução, que os anti-inflamatórios se destinam a tratar a dor, não havendo nestas normas qualquer diferenciação de tipo de dor ou de fase da doença reumática na qual estes anti-inflamatórios são utilizados, que o risco dos anti-inflamatórios é gastrointestinal e cardiovascular e que o risco gastrointestinal é igual ao risco cardiovascular, não havendo qualquer estratégia de diferenciação entre um e outro risco em termos da sua relatividade de gravidade. Que as estratégias de proteção gástrica de doentes com fatores de risco ou doentes com sintomas são aquelas que nós enunciamos, que o risco gastrointestinal dos coxibes é igual ao dos anti-inflamatórios tradicionais associados a uma estratégia de proteção gástrica, nomeadamente o inibidor da bomba de prótons, que existe um menor risco cardiovascular dos anti-inflamatórios tradicionais em relação aos coxibes e que dentro destes o menor risco, claramente, é o do naproxeno, e que existe um risco cardiovascular dos coxibes enquanto classe, que é dito ipsis verbis preocupante, não havendo qualquer diferenciação do risco cardiovascular entre o Celecoxib e o Atoricoxib. E estas são as ideias fundamentais que as normas nos dão em relação à utilização de anti-inflamatórios e de coxibes nos doentes com osteoartrose. Quais são os comentários que a Sociedade Portuguesa de Reumatologia fez em relação a estes comentários? Em relação, logo, começando com a estratégia de tratamento da dor e em relação a este aspecto do tratamento da dor crónica com artrose, e em relação a este aspecto do bom resultado e de começar com o paracetamol, alguns comentários. O primeiro comentário é que o paracetamol não é uma substância inócua. Existem vários estudos, cada vez mais, que nos dão evidências de que o paracetamol tem um considerável espectro de efeitos secundários, nomeadamente um maior risco gastrointestinal. Existem cada vez mais estudos que demonstram que nas doses indicadas para a utilização como tratamento da dor, na dor articular crónica, 3 a 4 gramas por dia, existe este risco gastrointestinal e, portanto, nós não podemos preconizar a utilização do paracetamol com leveza ou sem qualquer preocupação de monitorização. É, de facto, uma estratégia de opção
para determinados doentes, mas têm a mesma necessidade de monitorização que têm os anti-inflamatórios. Mas aquilo que para nós reumatologistas é mais desmotivante em relação a esta norma é que esta norma revela um total desfazamento das estratégias atuais de identificação precoce e de tratamento imediato de um doente com qualquer patologia reumática. Porque estas estratégias, o uso de ortóteses, a utilização de analgésicos opioides ou o recuso a cirurgias, isto traça-nos um quadro de doentes com quadros finais destrutivos irreversíveis de osteoartrose. E não são estes quadros que nós, reumatologistas, queremos tratar hoje em dia. Pelo contrário, aquilo que nós sabemos é que, se o fizermos, nós estamos a impedir que se tomem medidas terapêuticas farmacológicas que, sendo, por um lado, sintomáticas, são também etiológicas na prevenção da evolução das doenças. E nós sabemos que o controle da inflamação, que é presente nas fases iniciais da maior parte das doenças reumáticas, é esse próprio controle da inflamação uma estratégia de prevenção da evolução da própria doença reumática e, portanto, nós estamos, quando estamos a assumir esta posição de tratar uma dor que tem um caráter completamente mecânico, estamos a restringir a nossa abordagem terapêutica a doentes em fases já muito evoluídas das suas patologias. E, portanto, como eu vos dizia, nós sabemos que hoje, nas fases precoces das doenças reumáticas, em que queremos fazer o diagnóstico e fazer o tratamento sintomático, a inflamação tem um papel fundamental e, portanto, há aqui uma estratégia. Então, aquilo que nós defendemos é que, mais do que estar a defender uma estratégia de tratamento da dor, nós temos que identificar que tipo de dor aquele doente tem, se tem uma dor mecânica, se tem uma dor inflamatória, e em função dessa definição da dor e do estadio da evolução da sua doença, orientar a terapêutica de acordo com a necessidade de utilizar analgésicos, nomeadamente o paracetamol, em quadros de dor mecânica mais evoluída, e anti-inflamatórios, nomeadamente os anti-inflamatórios tradicionais e os coxibos, em casos de dor com caráter inflamatório em patologias menos evoluídas. Um outro considerando que eu vos apresentei foi este de que, se existirem sintomas de novo, se deve prescrever uma supressão gástrica. E em relação a isto, aquilo que toda a gente sabe é que o risco dos anti-inflamatórios em termos gastrointestinais é independente do tempo de duração da toma e do aparecimento de sintomas e, portanto, que as estratégias de prevenção se devem basear na avaliação do risco gastrointestinal e não na existência de sintomas e que, em relação aos fatores de risco que são considerados na norma, existem outras situações que são consideradas consensualmente de risco, nomeadamente a utilização da aspirina, doses elevadas de anti-inflamatórios ou em permanência, infecção por Helicobacter pylori e outras alterações endoscópicas que até podem não ser a simples úlcera péptica que está enunciada e, nomeadamente, a toma concomitante dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que nós também propusemos que fosse juntada a esta norma e que penso que não terá sido aceite. Outro aspecto tem a ver com a utilização dos inibidores seletivos da ciclooxigenase em paridade com a associação do anti-inflamatório não seletivo com o IBP, que é verdade em relação ao trato digestivo alto, mas que existem hoje cada vez mais evidências que, eventualmente, se considerarmos o trato gastrointestinal global, e o estudo Condor é em relação a isso indiciador, que poderá haver uma vantagem competitiva do Celecoxib em relação a esta associação. E, por último, em relação ao risco cardiovascular, basicamente aquilo que nós defendemos é que, se não temos dúvidas que, na realidade, o naproxeno é o anti-inflamatório que tem melhores evidência de segurança cardiovascular, o naproxeno não dá proteção cardiovascular, o naproxeno tem menos risco cardiovascular, mas, de qualquer forma, todos os ensaios que nós temos atualmente, seja, por exemplo, este ensaio que foi publicado em 2010, que avalia vários indicadores de risco cardiovascular em anti-inflamatórios diferentes, e infelizmente aqui não se consegue ver os anti-inflamatórios, mas posso-vos dizer que este aqui é o diclofenac, este aqui é o naproxeno e este aqui é o Celecoxib, que demonstram claramente, isto é um outro estudo, uma grande meta-análise do TREL feita de comparação com vários anti-inflamatórios e que demonstram claramente que existem diferenças entre os anti-inflamatórios em relação ao risco cardiovascular e, portanto, não existe uma classe de anti-inflamatórios que são os clássicos, que têm segurança cardiovascular, e uma classe de anti-inflamatórios que são os coxibos, que têm um risco cardiovascular. O risco cardiovascular dos anti-inflamatórios é provavelmente um risco global, mas existem gradientes de risco entre todos os anti-inflamatórios e claramente que se o naproxeno tem um melhor perfil de risco cardiovascular, existem muitos estudos em que o Celecoxib, por exemplo, não tem pior perfil de risco. E, portanto, as nossas noções em relação às normas, e este é o meu último slide, é que nós temos, sobretudo,
que avaliar o doente na sua especificidade. E temos que perceber que tipo de dor aquele doente tem. Qual é o ritmo da dor? Se é um ritmo inflamatório ou um ritmo mecânico? Qual é a fase da doença? Ajustar diariamente a dose ao doente, implicar o doente na gestão da sua própria doença, procurar esta dose mínima eficaz. A dose mínima eficaz não pode ser determinada por lei. Nós não podemos dizer numa norma que o doente deve utilizar a menor quantidade de medicamento na menor dose possível no mais curto espaço de tempo. O doente vai utilizar a dose que for necessária no tempo que ele próprio define, sendo necessária em função do controle da sua própria dor. Mas sempre com um risco balanceado em termos gastrointestinais e cardiovascular e não criando aqui fantasmas em relação a um risco em relação ao outro, nem fantasmas de um risco em relação ao outro. Os dois riscos são importantes, os dois riscos têm que ser pesados e os dois riscos têm que ser avaliados e monitorizados. E depois fazer um risco controlado, uma vigilância clínica. Eu dou um anti-inflamatório, eu tenho que monitorizar aquele doente em termos de hemograma, em termos de pressão arterial, em termos de risco cardiovascular, em termos de risco gastrointestinal. E se eu fizer isto, e se eu utilizar em função das necessidades do doente, eu vou utilizar os anti-inflamatórios de uma forma segura na minha prática clínica. E a minha experiência diz-me isso. E, por outro lado, perceber que definitivamente, e no futuro vão haver cada vez mais estudos que vão confirmar esta informação, existe um gradiente de risco gastrointestinal entre os anti-inflamatórios, como existe um grande gradiente de risco cardiovascular entre os anti-inflamatórios clássicos e os coxibes, como existe um gradiente de risco cardiovascular entre os próprios coxibes. E o risco cardiovascular do etoricoxib não é igual ao risco cardiovascular do celecoxib, como o risco cardiovascular do naproxeno não é igual ao risco cardiovascular do diclofenac. E eu ficaria por aqui.